Viva Miguel, bom dia. Bom dia. Hoje quer começar a sua reflexão pelo frio, a onda de frio polar que já matou mais de 150 pessoas na Europa. É verdade. E está a chegar a Portugal. Está a chegar a Portugal, isto aqui em Bruxelas, eu não me lembro, em 7 anos que aqui tenho estado, de algo comparável. Estamos a falar de temperaturas na casa dos 8 graus a 10 graus negativos, um frio absolutamente a rachar. Curiosamente, esta vaga de frio não é contraditória com a tendência do clima para o aquecimento em termos médios e globais, à escala do planeta, mas pelo contrário é a expressão daquilo que é um fenómeno cada vez mais evidente, que é a multiplicação de fenómenos climáticos extremos. E é evidente que isto depois incide sobre, leva vidas, 160 pessoas à roda disso, na Europa rica, digamos assim, é muita morte devido ao frio. E é evidente que se trata de pessoas esquecidas, de pessoas idosas, de pessoas muito solitárias, de pessoas com muito menores condições de defesa, pobres, mas é exatamente essa situação, essa condição dessas pessoas que nos deve fazer refletir, porque o ataque aos programas de apoio social que tem vindo a ser feito não só em Portugal, mas um pouco por toda a Europa, é evidente que debilita as condições de apoio àqueles que mais precisam. E esta era, no fundo, a minha reflexão. É nestas alturas que, infelizmente, se percebe como é importante existir aquilo que se chama um Estado de Providência, ou seja, um Estado com Serviço Nacional de Saúde, com abrigos para os sem-abrigo. Enfim, voltamos sempre à política, não é? Pedro Passos Coelho dá hoje justamente uma grande entrevista ao Semanário Sol. Ele admite, às tantas, negociar com a Troika novas formas de financiar a nossa economia, mas recusa uma vez mais tempo e um segundo pedido de empréstimo. Pois. Portanto, nada de novo quanto ao tempo e o empréstimo, mas parece-lhe que existe aqui uma tentativa de abertura do Governo quanto ao relacionamento com a Troika? Eu não li a entrevista na íntegra, não tive ainda a oportunidade, ouvi esse registro, essa informação, de nem mais tempo, nem mais dinheiro, mas um pouco mais de flexibilidade na administração do dinheiro. Creio que é esta a mensagem geral. O problema é que eu acho que o Primeiro-Ministro faz mal. E faz mal porque sem mais tempo para amortizar a dívida e sem renegociar a própria dívida, Portugal acaba por não aguentar. Portanto, quanto mais tarde o Primeiro-Ministro reconhecer esta inevitabilidade, pior para o país. Portanto, eu creio que é esta ideia de que vai conseguir, contra ventos e marés, obter aquilo a que Manuela Ferreira Leite chama um milagre. Enfim, isso é algo que está nas posses de Deus, não tanto nas posses de Passos Coelho. E, portanto, eu creio que faz mal e pagaremos com juros, digamos assim, esta obstinação, esta obsessão em cumprir e ser o melhor aluno, em vez de ter o realismo de encostar a Troika à parede e vamos lá discutir isto seriamente. Além de mais, porque não chegam de Bruxelas boas ideias, nem boas notícias. A entrevista também se refere vagamente ao último Conselho Europeu, à última cimeira. A verdade é que ela se dedicou ao crescimento económico, mas não dedicou ao crescimento económico um só euro novo ou um só cêntimo que fosse fresco. Trata-se tudo de remexer no mesmo dinheiro. E, portanto, como é evidente, aquilo que cresceu verdadeiramente na última cimeira foi a retórica, não foi o dinheiro. Houve até aqui no Parlamento Europeu um deputado, o chefe dos deputados conservadores, que, comentando os resultados da última cimeira, e muito em particular esta ideia do tratado obrigar a constitucionalizar a política recessiva, a pôr na Constituição a política recessiva, esse deputado conservador disse uma coisa muito interessante, particularmente porque vinda dele. Disse que não compreendia, sendo ele conservador, como é que se pode tentar, digamos assim, ilegalizar o keynesianismo ou o próprio socialismo.
Como é que se pode tentar pôr na Constituição que é proibido poderem existir políticas assentes na despesa pública? E ele tem toda a razão. E, no entanto, é um homem conservador e de direita. Mas, apesar de tudo, disse-o. E este é o ponto em que estamos, infelizmente, é uma deriva autoritária, digamos assim, de facto, de Berlim, que é terrível. Para terminarmos, Miguel, um caso aqui da nossa casa, a demissão em bloco da Direção de Informação do Serviço Público de Rádio. Entretanto, a notícia hoje evoluiu. O Partido Socialista quer ouvir no Parlamento explicações do Ministro Miguel Relvas. Como é que o Miguel olha para esta questão? Não, eu acho que é muito bom, seria muito boa ideia que Miguel Relvas fosse a explicar. Eu, como olho, sem querer interferir muito na vossa vida, eu gostaria pelo menos de elogiar claramente o modo como os jornalistas, em plenário, defenderam a liberdade de informação e o seu estatuto de independência no trabalho que exercem. Os ouvintes podem ser tentados a pensar, alguns ouvintes, que enfim, uma tutela ou um conselho de administração deve ter o poder de dizer aos jornalistas como é que eles devem funcionar ou o que é que devem fazer, porque no fundo são os trabalhadores da casa. Isso será assim em Angola, isso será assim na China, mas não pode ser assim num país da Europa e não devia ser assim em país nenhuma. Pela simples razão de que a confiança do ouvinte na informação que lhe é dada por uma estação de rádio, por exemplo, decorre exatamente da independência do trabalho dos jornalistas, e o papel de uma direção de informação é o de defender essa mesma independência como a menina dos olhos. Enfim, eu creio que Portugal tem muitos defeitos, mas ainda não é o país da cotada do Miguel Relvas. Obrigado, Miguel Portas. Bom fim de semana. E se for caso disso, que aproveite o frio da melhor maneira possível. Bom fim de semana, mesmo com frio.